Então, boa noite para aqueles que estão aguentando até agora. Para mim está sendo maravilhoso estar aqui. É de fato uma honra enorme, um prazer enorme. Eu estou aqui falando, me sinto humildemente falando perto de pessoas que eu admiro muito de longe, né? Pessoas que eu não tenho contato, Daniel, Daniela, Pearson. Eu vou falar um pouquinho do que nós estamos fazendo, de uma maneira muito prática, muito direta. Peço desculpas se algumas coisas forem repetitivas, mas eu tentei tirar o máximo do básico. Eu só vou insistir em um ponto, porque eu acho que esse é um ponto importante. Eu tenho alguns potenciais conflitos de interesse sobre o que eu vou falar aqui, em especial o desenvolvimento dessa inteligência artificial vem da empresa JTAG, da qual eu tenho participação. Essa é a equipe que está fazendo esse projeto. Felipe Tarruch, aluno de doutorado da Unifesp, Lucas Orlandi, aluno de doutorado da USP de São Carlos, Renato Feijó, pós-doutorado, Edson Mori, colaborador do setor, e Jarba Castro, o professor titular de Física da USP de São Carlos. De novo, sem querer ser repetitivo, mas a inteligência artificial tem uma definição muito ampla e algumas vezes não bem usada. Aqui todos os nossos colegas, eles que estão aguentando até agora, para mim está sendo maravilhoso estar aqui. É de fato uma honra enorme, um prazer enorme. Eu estou aqui falando. Quem quiser perguntar tem no chat, depois a gente abre para pergunta no final aqui. Então, boa noite para aqueles que estão aguentando até agora. Para mim está sendo maravilhoso estar aqui. É de fato uma honra enorme, um prazer enorme. Eu estou aqui falando, me sinto humildemente falando perto de pessoas que eu admiro muito de longe, né? Pessoas que eu não tenho contato, Daniel, Daniela, Pearson. Eu vou falar um pouquinho do que nós estamos fazendo, de uma maneira muito prática, muito direta. Peço desculpas se algumas coisas forem repetitivas, mas eu tentei tirar o máximo do básico. Eu só vou insistir em um ponto, porque eu acho que esse é um ponto importante. Eu tenho alguns potenciais conflitos de interesse sobre o que eu vou falar aqui, em especial o desenvolvimento dessa inteligência artificial vem da empresa JTAG, da qual eu tenho participação. Essa é a equipe que está fazendo esse projeto. Felipe Tarruch, aluno de doutorado da Unifesp, Lucas Orlandi, aluno de doutorado da USP de São Carlos, Renato Feijó, pós-doutorado, Edson Mori, colaborador do setor, e Jarba Castro, o professor titular de Física da USP de São Carlos. De novo, sem querer ser repetitivo, mas a inteligência artificial tem uma definição muito ampla e algumas vezes não bem usada. Aqui todos os nossos colegas falaram exatamente a mesma coisa, né? Nós chamarmos de inteligência artificial um algoritmo matemático ou estatístico que não tenha iteração talvez não seja a coisa mais adequada, apesar de que essa definição ampla é possível. Então eu costumo retirar essa parte da nossa inteligência artificial e nós começamos a falar de inteligência artificial a partir do machine learning. Ou seja, se eu tenho um aprendizado de máquina, eu tenho uma inteligência artificial. Se eu não tenho um aprendizado de máquina, eu vou estar trabalhando com polinômios ou com matemática, né? Eu achei interessante, isso tudo se repetiu muito, mas como eu falei, eu não estou aqui para repetir tudo que foi dito, eu só quero tirar essa parte para nós começarmos a falar do que eu entendo que seja a melhor definição de inteligência artificial. Os paradigmas foram mudados na inteligência artificial usando a ImagiNet como um exemplo, que é uma competição para saber. Eu vou falar só de redes convolucionais, então essa é a base das redes convolucionais, onde as máquinas, os diferentes algoritmos, os diferentes inteligências artificiais são testadas na sua capacidade. Esse paradigma foi mudado em duas vezes. A primeira vez em 2012, onde teve um aumento em cerca de 35%, graças ao uso de um hardware específico, né? É muito interessante quando a gente vê a evolução da humanidade passando por hardware e software. Eu, pessoalmente, acho
muito interessante, ou seja, nós continuamos precisando de engenheiros, e isso foi uma mudança muito grande com a NVIDIA, e a última em 2015, quando a performance das inteligências artificiais superou os seres humanos na rede convolucional, né? Para quem gosta de marketing, né, isso é o que aconteceu com a NVIDIA, né, onde houve um aumento em 200 vezes no valor da empresa, e isso agora, há um mês atrás, fez com que essa empresa fosse a terceira maior empresa do mundo, e é uma empresa de hardware, tá? Comparado com o que a gente tem até hoje. Para quem gosta, tem algumas brincadeiras aí do quanto a NVIDIA foi boa no ano passado. Tive a oportunidade de visitar essa empresa alguns anos atrás, e aqui o último processador desenvolvido por essa empresa. Isso tudo para a gente falar do que nós temos falado aqui, né? Essa é uma frase que é dada pelo Glauco Mello. Eu falei para ele que a única coisa que eu acrescentei é que ainda não, né? Ou seja, talvez indo contra a maioria dos nossos colegas politicamente corretos aqui, eu acho que a inteligência artificial vai substituir grande parte da medicina, sim. Eu sei que isso não é politicamente correto, a gente está falando para médicos, mas eu acho que isso já está muito claro que nós vamos conseguir performances, já estamos conseguindo performance. Então, como eu falei, a inteligência artificial que nós trabalhamos é basicamente a CNN, ou seja, redes convolucionais, que faz uma análise de imagens. A maioria das redes apresentadas aqui hoje usam CNN também, e isso vai fazer... Mudar? Melhor? Esse está melhor? Ok. Quer que desligue esse? Bom, então o que nós fazemos? Nós trabalhamos com mapas do perfil anterior da córnea, tá? Nosso objetivo é, usando uma rede convolucional, tentar identificar alterações do perfil anterior da córnea. Especificamente, nós só usamos o perfil anterior da córnea. Vocês vão ver que o nosso banco de dados não é tão pequeno, ele é um pouco mais amplo, eu tenho muito mais informação, mas propositadamente nós estamos focando só no perfil anterior da córnea. Eu vou pular aqui um pouquinho, isso já foi dito. Infelizmente a aula estava pronta já, senão eu teria tirado, para a gente não repetir tudo que foi dito, mas sempre lembrando nesse artigo um ponto que nenhum dos nossos colegas citou, talvez por ser tão batido, né? É que o algoritmo foi capaz de identificar o sexo olhando para a retinografia, coisa que nós não conseguimos. Quando que eu comecei a ficar curioso por inteligência artificial? Em 1994, na Arvo, que a Daniela tanto citou, eu vi um artigo de Smolik, Maeda e Kleiss, onde eles usaram inteligência artificial, e isso é o que era 1994. Não sei se todos aqui conhecem, alguns conhecem, o do meio sou eu, Dmitry Azar, Sandeep Jain. Eu tive a oportunidade de, há um mês atrás, repetir essa foto, um pouquinho diferente, agora longe da árvore. Mas esse trabalho, ele usou números e usou uma inteligência artificial não convolucional. Os resultados sempre muito bons, usaram índices que tinham na época do topógrafo. Eu falava, puxa, mas para olhar número eu não preciso, eu tenho muito mais informação do que isso, mas na época não existia poder computacional para a gente avaliar isso. Aí passaram-se 10 anos, quando eu sugeri para o Luiz Alberto Carvalho, que hoje mora em Boston, talvez a Daniela encontre ele por ali, para nós usarmos polinômios de Zernike para interpretar a imagem e daí usar a inteligência artificial. De novo, nós não tínhamos capacidade computacional para analisar a imagem, então a gente estava tentando ir ao redor para ver a imagem. Ele publicou, infelizmente eu só recebi um agradecimento, mas não tem problema. Era quase uma CNN, né? Com resultados, de novo, bons para os números que a gente tinha na época. Então, o que nós temos? Né? O projeto Unifesp, nós temos aproximadamente 18 mil pacientes, que eles não são human labeled, ou seja, não tem o rótulo humano, mas eles têm todos os rótulos dos aparelhos. São aproximadamente 84 mil exames
E, usando os rótulos dos aparelhos, eu tenho mais de 200 milhões de labels associados a essa imagem. Para esse estudo que eu mostro para vocês hoje, nós construímos uma rede, né? Um dos participantes é um programador. Essa rede foi melhorando, 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 até chegar onde nós estamos agora. E é uma rede nossa. Nós não usamos nenhuma rede pública, nossos dados nunca foram colocados na nuvem, nós nunca usamos nenhum algoritmo que seja publicamente disponível. Isso está tudo dentro da nossa máquina. Tá? Quais foram os resultados que a gente obteve usando essa rede na interpretação e no diagnóstico? Se eu usar os dados, um label automático, ou seja, cada imagem dessa tem um rótulo do aparelho falando se é uma imagem alterada ou normal. Então, aqui eu estou usando. Então, essas eram imagens consideradas normais pelo rótulo do aparelho. Isso não é um label humano. E aqui as imagens consideradas alteradas pelo rótulo do aparelho. Nós testamos nesse estudo 2.000 imagens e houve erro em 5 imagens. 3 que eram consideradas normais, que eram consideradas ceratocone e a nossa rede leu como normal, e 2 ao contrário. Eu faço questão de mostrar para vocês essas imagens. O rótulo automático dizia que isso eram ceratocones, daqueles que fazem córnea. Talvez o Pearson lembre alguma coisa ainda da córnea. Essas 3 imagens não são ceratocone. Tá? Então, o label que foi usado estava errado e a máquina acertadamente falou, isso não é um ceratocone, a nossa rede. E os 2 que eram considerados normais, e a nossa máquina e o nosso algoritmo falou que eram ceratocone, pelo menos um deles, com certeza, era um ceratocone e o label original era... Então, das 2.000 imagens, teve uma que talvez tenha sido errada. E aí entra as nossas curiosidades quase psicanalíticas, né? A gente adora ver heatmap porque nós não aceitamos que nos sejam impostas respostas que nós não entendamos. E aí nós começamos as perguntas, né? E a minha primeira pergunta eu falei assim, será que essa imagem em preto e branco vai ser tão eficiente quanto? E a minha aposta é que seria, que a cor era irrelevante. Então nós fizemos exatamente a mesma coisa com imagens em preto e branco e para acelerar a aula o resultado foi praticamente idêntico. As mesmas imagens que foram erradas, na outra foram 5, nessa foram 6, e foram exatamente as mesmas imagens. Tá? E aí a gente já chega à conclusão que a cor é irrelevante, mas por que isso é importante? Isso é importante na hora que nós olhamos, de novo, os mesmos erros, quando nós olhamos os heatmaps, que eu vou mostrar para vocês. Esse projeto ele é feito para ser baseado em Human Labeling, e ele é feito para ser projetado em multiscale, ou seja, não é só sim ou não, mas em 5 níveis diferentes. Foi desenvolvido um software para que a gente faça o label humano, por 3 apresentadores, 3 avaliadores. De novo, no estudo inicial, com uma especificidade de 99,6, sensibilidade de 99,5, nós erramos, a máquina errou em 10, e se a gente olhar de novo, quem errou foram os nossos humanos que deram os diagnósticos, tá bom? Mas eu vou pular aqui para ir mais rápido. Fizemos a mesma coisa em preto e branco, e mais uma vez foi exatamente o mesmo resultado. A cor definitivamente é irrelevante para essa análise, e aí na hora que nós olhamos os heatmaps, como a Daniela falou, né, a gente gosta de olhar heatmaps, a gente quer saber o que a máquina está falando, e isso é muito interessante, né? Porque quando eu olho a cor, o que está brilhante quer dizer que ele está olhando, mas eu tenho aqui, esse aqui não aponta, não? O do meio? Eu olho aqui que, olha, essas imagens em cinza, ele está olhando a borda aqui, ó. Ele está olhando a parte colorida. Nas imagens coloridas, ele olha... Opa! Nas imagens coloridas, ele olha exatamente para o centro. Isso quer dizer que ele está olhando para 2 coisas diferentes, o algoritmo. Isso quer dizer que quando eu somar os 2, eu vou ter um resultado ainda melhor, muito provavelmente. A análise de heatmaps, cientificamente, é muito difícil, ela é muito mais subjetiva,
Daniela mostrou uma maneira muito inteligente de fazer isso. Então, aqui tem um bom exemplo, né? É a mesma imagem. Opa, eu estou apertando toda hora o botão errado aqui. É a mesma imagem, colorida ele olhando aqui, e preto e branco ele olha numa região completamente diferente, e chega ao mesmo resultado. Tá? Isso quer dizer que eu posso treinar a rede para olhar as duas imagens e elas vão se somar. Já foi dito aqui da Transformer Model, do LLM, do ChatGPT. Nós fizemos alguns estudos tentando usar isso para um multilabel, onde agora eu estou classificando maneiras extremamente, propositadamente a gente criou vários níveis muito diferentes para que eu possa agrupar depois, e aí a gente consegue ficar em 99% com um erro de uma classe, ou seja, isso aqui, suspeito e subclínico, é o que todo mundo chamaria de uma mesma coisa. Para ficar nisso, nós ficamos em 99,26%. E qual que é a aplicabilidade? Que também acho que isso acrescenta tudo que foi dito aqui, né? Primeira vez que o nosso aluno programador ligou feliz da vida, ele falou assim: nós finalmente conseguimos fazer a rede funcional. Eu falei, é mesmo? Eu falei, então, o nome dele é Lucas, né? Eu falei, Lucas, essa imagem é normal ou é um ceratocone? E essa é a imagem difícil de diagnóstico para aqueles que não estão acostumados. Aí ele falou, é para eu responder ou é para a rede? Eu falei, obviamente a rede. Ele é engenheiro, né? Ele não tem a menor ideia disso. Aí ele me pediu um tempinho e me respondeu. Falou, bom dia, professor, as duas imagens são ceratocone. Esse é o nosso objetivo, né? O que eu quero é que uma rede responda de uma maneira fácil, com a mesma certeza que experts responderiam. Eu acho que a gente já está muito perto disso. Agora, o nosso trabalho para a gente terminar tudo isso é fazer o multiclasse, que é o que nós estamos fazendo agora. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu queria fazer um ponto. Eu sempre uso esse livro como um exemplo para falar que a nossa empatia não vai ser substituída. Agora eu estou sendo politicamente correto com todos os antecessores. Mas eu vou fazer um parênteses, né? Semana passada foi colocado na imprensa um algoritmo de um banco no Brasil, desenvolvido no Brasil, tipo um chatbox, e eu não estava entendendo como ele funcionava. Falei assim, mas aí a pessoa que criou esse algoritmo, é conhecida a mim, ele falou assim, não, nós criamos uma maneira para que eu consiga tratar o cliente do banco de uma maneira mais personalizada usando a inteligência artificial. Eu falei, mas você tem um robô por fala ou isso é um chatbox? Ele falou, não, a nossa inteligência artificial fala para a pessoa que atende o telefone o que ela deve dizer para o cliente. Não sei se vocês entenderam. A inteligência artificial está ensinando o ser humano a ser empático. E isso foi exatamente o que o Caio mostrou. Então, assim, desculpem, mas achar que a inteligência artificial não vai substituir o médico, eu acho que vai. Mas já é mais empático, morreu o assunto. Era isso que eu queria apresentar. Mais uma vez, obrigado.